A questão tributária tem se tornado cada vez mais importante no planejamento de viabilidade de empreendimentos imobiliários. Para você entender um pouco mais sobre esse importante tema, o Foco Imobiliário entrevistou o contador Rui Cadete, um dos mais renomados profissionais do segmento, que nós vamos acompanhar agora. Olá, no bate-papo tradicional do programa Foco Imobiliário, nós vamos conversar hoje com o contador Rui Cadete, diretor de Rui Cadete Consultores Associados, ele que também é, desde 3 anos atrás, um dos diretores da Remax para os estados de Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Maranhão. Rui, é um prazer tê-lo conosco. Você é uma das referências desse segmento de empresas que atuam no controle financeiro de outras empresas. Quero saber como é que aquele garoto que eu sei que veio de São José do Seridó, muito novo, vai trabalhar na Soried, uma antiga empresa do ramo têxtil que não existe mais aqui em Natal. Como é que você cria essa carreira sólida a ponto de você se tornar uma das referências, não apenas da contabilidade do Estado, mas também em todo o Nordeste? Qual o segredo, qual o mistério desse sucesso profissional, Rui? Primeiramente, Marcelo, quero agradecer o convite e desejar um bom dia a todos os telespectadores. Segredo, sinceramente, eu costumo sempre dizer que eu acho que não tem. Acho que são regras simples na vida de uma pessoa que faz ela acontecer ou não, realizar ou não. De fato, eu vim para Natal com 12 anos de idade e aos 13 comecei a trabalhar na Soried, indústria têxtil, que é onde fico via direta hoje, e lá comecei como office boy. Só que eu sempre fui extremamente curioso e sempre também gostei muito de estudar. Então eu aliei a curiosidade com a vontade de aprender, de estudar, e sempre eu ia trabalhar sábado e domingo na empresa, tentando aprender o ofício dos outros que estavam acima de mim, porque eu era o menor, né? E eu não tinha mais para onde cair, eu só tinha como subir. Eu digo que eu sou um agraciado por Deus por isso. E, sinceramente, aprendi cada função da contabilidade, porque eu comecei na contabilidade em 1977, aos 16 anos de idade. E se você disser assim, então, mas tem que dizer um segredo, eu acho fundamental 2 coisas que aconteceram na minha vida. Uma foi a necessidade. Eu acho a necessidade um dos principais combustíveis para alguém fazer alguma coisa. E uma outra é que eu sempre adorei servir. Então, necessidade com quem gosta de servir, eu acho que é uma boa mistura. Muito bem. Vamos falar agora da sua relação com o mercado imobiliário como consultor, como contador, como quem atua no controle econômico e financeiro de outras empresas. Rui, o mercado da construção civil ele tem algumas características peculiares. Existe algum condicionamento específico para a atuação do contador nesse mercado? Quais são as principais especificidades desse mercado? Veja, como nós sabemos, o mercado da construção civil ele uma atividade que depende extremamente da credibilidade. Eu acho que o contador tem um papel fundamental nisso. Primeiro, em orientar a empresa para que ela se estruture, se organize e que ela possa ser fornecedora para a empresa de contabilidade daquela matéria-prima que são dados, são informações, são documentos, da melhor forma possível para que você possa prestar um bom serviço para ela. Então, eu entendo que a melhor forma, primeiro, é você ter o conhecimento para orientar, é você estar cada vez mais próximo dessa empresa, no sentido de conhecer o negócio dela, mas ela precisa conhecer quais são as suas necessidades para que você preste um bom serviço para ela, já que ela é sua principal fornecedora. Você trabalha com base na matéria-prima que ela lhe fornece. Então, é importante esse autoconhecimento, mas também o conhecimento de uma da outra, ou seja, eu conhecer bem a empresa cliente saber quais são as necessidades que eu devo ter para prestar um bom serviço, né? Então, essa comunicação é fundamental. Rui,
O mercado da construção civil ele tem algumas características muito próprias. Não é o empresário que adquire um produto e vende na semana seguinte e depois ele repõe seu estoque. Ele vende uma expectativa, ele vende uma esperança de vida, na verdade, que a casa, o apartamento, a propriedade imobiliária representa alguma coisa muito forte para o ser humano. Mas isso só vai ser entregue 36 meses, 48 meses depois. Nesse sentido, o controle financeiro da empresa, para que ela possa manter a sua saúde financeira, com toda certeza, se torna ainda mais importante e que exige uma ação mais forte no posicionamento do empresário com relação a isso. Sem dúvida. Como eu falei na pergunta anterior um pouquinho sobre isso, quando você está ainda lançando o produto que vai entregar meses ou às vezes até anos depois, você está vendendo uma expectativa, é uma esperança, né? E aí a credibilidade da empresa é fundamental. E aí é onde entra a contabilidade. Graças a Deus, ao longo dos anos, nós temos desenvolvido uma linha de trabalho pela seriedade, pela ética com que nós trabalhamos, onde até o fato de ter a Rui Cadete fazendo a contabilidade daquela incorporadora, para o cliente, isso também... É uma referência positiva. É uma referência positiva. Então, eu acho, da mesma forma que a empresa de contabilidade, ela sobrevive de credibilidade, ela perpassa um pouco dessa credibilidade para a empresa cliente. E aí, às vezes, você vai... Eu já me deparei várias vezes, alguém comprando um imóvel, dizendo assim, aquela empresa é você que faz a contabilidade? Sim. Aí fala assim, então eu estou tranquilo. Tem pessoas de banco que ligam para mim e dizem assim, olha, agora eu fiquei feliz, estou muito tranquilo porque tal empresa agora é sua cliente. Então isso me dá muita tranquilidade. Quanto vale isso? São 30 e tantos anos de definição de nome no mercado, você está de parabéns por isso. Obrigado. Vamos falar agora de uma outra coisa. Você falou aqui, de passagem, da tributação, da eficácia do Estado brasileiro em cobrar impostos. Criou uma estrutura realmente invejável. Mas o Estado brasileiro cobra muito bem, cobra muitos impostos, tem uma das maiores taxas do mundo, mas a relação custo-benefício é muito discutível, né? Se diz, inclusive, que o Estado brasileiro, nesse aspecto, se comporta como o vampiro que agarra na jugular do cidadão e pouco dá em troca. No caso da construção civil, essa situação, do mercado imobiliário também, essa taxação passa a ter uma significação ainda mais forte, mais drástica, Rui, na sua visão? Sem dúvida, porque hoje, nesse mundo competitivo, cada 2, 3, 4% faz uma diferença muito grande. E, às vezes, isso pode possibilitar ao adquirente poder ou não adquirir aquele imóvel. E nós sabemos que o Brasil tem um déficit imenso de moradia. E a construção civil, ela é primordial para a alavancagem da economia, como também atender uma questão social, que é a moradia. E, de fato, o Brasil ele é um dos campeões em qualidade de arrecadação, mas, de certo modo, utiliza muito mal aquilo que arrecada. E isso termina sendo maléfico para a economia, como também para a sociedade. Rui, nós estamos chegando aqui já no nosso intervalo, mas eu vou fazer uma pergunta que você começa a responder na nossa volta. Há uma grande polêmica hoje. Algumas prefeituras, inclusive a de Parnamirim e a de Natal, cobram a taxa de 5% de ISS das incorporadoras que, na verdade, não prestam o serviço. Elas entregam o produto, que é a casa, o apartamento. Gostaria que você nos respondesse como é que você vê essa questão, se você julga ilegal ou não, e qual é o encaminhamento que está sendo dado a essa questão. Daqui a pouquinho nós voltamos com o bate-papo que estamos tendo hoje com o Rui Cadete, de Rui Cadete e Associados. Nós estamos de volta com a segunda parte do bate-papo de hoje no programa Foco Imobiliário, em que estamos conversando com o Rui Cadete, diretor de Rui Cadete e Associados, uma das grandes empresas que atua no ramo da contabilidade no Rio Grande do Norte e no Nordeste, e ele que também é um dos diretores da Remax em diversos estados aqui da região Nordeste. Rui, aquela pergunta que eu lhe fiz no final do primeiro bloco da nossa entrevista. Como é que você vê essa questão da cobrança dos 5% de ISS das incorporadoras? Olha, primeiro é um tema extremamente polêmico, mas eu tenho o meu posicionamento acerca desse assunto. Eu acho que é indevido. É indevido, primeiramente, por questões de análise tributária. Como o senhor bem disse, as empresas não são prestadoras de serviço. Elas executam a obra, constroem e depois vendem.
Então, elas não são prestadoras de serviço, senão ela seria prestadora de serviço para ela mesma. Então, eu entendo que é indevido. Mas você estaria havendo uma bitributação, então, em cima dessa questão? É mais ou menos isso. Porque já se paga 5% no ato de comercialização do imóvel. Sim, eu acredito que é mais ou menos isso. É uma cascata que ela é prejudicial, no meu entender, principalmente por uma questão de competitividade. Né? Se você onera uma atividade, você dificulta essa atividade. E essa atividade, uma vez dificultada, principalmente com a construção civil, que tem um custo social, isso também termina prejudicando outros fatores, além de econômicos, que essa é a parte que mais me preocupa. Então, eu acho que deveria ter uma certa sensibilidade por parte de quem tributa, de quem controla, analisar sobre um aspecto mais sistêmico dessa questão, e não só sobre a questão tributária, porque, como eu já disse anteriormente, isso tem reflexos, e os reflexos são sempre negativos. Ou seja, a não cobrança dessa taxa pode representar um ganho para as prefeituras no futuro, com o aquecimento do mercado, com os custos, os benefícios sociais da construção civil. Mas, Rui, eu queria agora começar a falar de Remax. Você, há quase 3 anos, se associou a alguns empresários do Estado e trouxe para cá a bandeira da Remax, que é uma das grandes empresas, se não a maior empresa de comercialização de imóveis no mundo. Como é que está sendo essa sua experiência? Sair de 30 e tantos anos da contabilidade, controlando outras empresas, e passa a atuar no mercado que você já conhece, mas não na condição de um empresário diretamente relacionado com o setor. O que está sendo essa experiência para você? Eu acho que, primeiro, eu não saí da contabilidade. Isso é que é mais importante, importante ainda. E está, inclusive, me dando a oportunidade de aprender mais sobre uma atividade da qual é a nossa maior carteira na Rui Cadete. Então, isso tem sido fantástico. O que tem sido mais interessante, motivador para mim, é, como eu disse anteriormente, que é uma dádiva eu ter entrado no mercado de contabilidade naquele momento que passava por uma profissionalização enorme. Isso 30 e tantos anos atrás, né? Isso há 30 anos, mais ou menos, atrás. E agora, recebendo um convite há 3 anos para entrar no mercado, né, imobiliário, eu me deparei com uma situação muito parecida de que quando eu comecei na atividade de contabilidade. Ou seja, iniciando a profissionalização. E é tudo que eu almejo fazer parte de uma atividade que esteja querendo se profissionalizar. Então, de fato, eu acho que eu caí no lugar certo, na hora certa. Rui, disse no mercado que depois da chegada da Remax aqui, outras empresas concorrentes passaram a assimilar esse conhecimento, esse know-how da Remax, e isso certamente está fortalecendo o nosso mercado, está mudando um pouco aquela imagem do corretor imobiliário tradicional, que hoje passa a ser visto como um profissional muito mais sério, muito mais competente, muito mais respeitador das verdadeiras necessidades do seu consumidor. Você concorda com essa ideia? Plenamente. Inclusive, eu faço um paralelo com a minha atividade, que é a atividade de contabilidade. Quando eu comecei a despontar no mercado como contador, o que é que eu fazia e ainda faço até hoje? Tentar multiplicar aquilo que eu fazia bem para os outros. Porque eu sempre entendi que fortalecendo a minha atividade eu ganharia. Enquanto que uns diziam que eu estava errado, que você é besta, não sei o quê e tal, está passando aquilo que você aprendeu ao longo dos anos para os outros, para concorrer com você. E eu sempre acreditei que fortalecendo a atividade eu também ganho. E isso é uma forma de dar um retorno. Por isso que, mais uma vez, eu digo, a Remax vem para somar. E eu fico muito feliz de que ela está contribuindo para a melhoria da qualidade, porque o que importa é fortalecer o reconhecimento da nossa atividade, independentemente de quem é que faça parte dela. Portanto, se todos são reconhecidos, a atividade é mais valorizada, e sendo mais valorizada, todo mundo se dá melhor. Muito bem, eu quero parabenizá-lo, Rui, por essa posição ética, de extrema dignidade, dentro daquela linha de pensamento. O verdadeiro homem é aquele que abre portas e não as fecha. Então, quando se abre portas, abre-se oportunidades e todos ganham, e não apenas uns poucos. Foi muito bacana conversar com você, Rui. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, mas nós voltaremos a bater um papo para dar uma continuidade a essa conversa que iniciamos hoje, tá bem? Parabéns, sucesso a Rui Cadete Consultores e também a Remax todos esses estados do Nordeste. Nós agradecemos também a participação de você, telespectador, e o convidamos para o nosso próximo bate-papo, no próximo Foco Imobiliário.